Poderíamos dar como título essa conversa do padre, irmãos e irmãs, Manifestou-se a graça de Deus. Hoje será um pouco homem-lia, né? Os dias finais de dezembro são marcados pelas movimentações festivas. Pessoas vão e vêm e desejam fazer dessa época um tempo diferente. O amor está no ar. Também no ar estão a troca de presentes, as ceias, os encontros familiares e fraternos. A atmosfera natalina é realmente especial. Sabemos que o comércio, no seu afã de vendas e superação, sufoca um pouco o espírito da data. Mas o espírito natalino é mais forte. Suplanta o vazio do consumismo pela plenitude do amor. De que adiantaria termos um monte de presentes e não termos ninguém para compartilhar a alegria do encontro? Também a plenitude desse doar-se, gastar-se, tornar-se presente e encontrar-se. O Natal é um dia do encontro. Deus se encontra conosco nesse menino e nós nos encontramos com Deus nesse mesmo menino. Nessa época, não raro vemos pessoas fazendo bem, desejando zerar a conta, passar a régua, refazer os planos, reconquistar amizades, serem solidárias. É preciso acreditar na força do Natal. É preciso torná-lo presente nos dias que se seguirão e nos dias que separam o dia de hoje da data do Natal do ano que vem. Entre um Natal e outro, quão solidários nós somos. Entre um Natal e outro, quantas ações de graça demos. Quanto amor temos alimentado e compartilhado. Quantas alegrias temos experimentado no encontro com os outros e com aquele que é o totalmente outro, aquele que é Deus. Irmãos, irmãs, não podemos nos cegar para a realidade que nos circunda. Vivemos num país determinado, numa época determinada, e sofremos as vicissitudes do tempo em que vivemos. A história acontece agora. Por isso, vale a pena olhar e contemplar e assimilar tudo aquilo que nós vemos. Há situações favoráveis e situações contrárias à vida. Também há situações contrárias ao bem comum. O Brasil sofre com tantas crises, econômica, política, sobretudo ética e moral. Com esforços de um lado e de outro, ainda vemos na administração pública que a corrupção é um câncer difícil de ser extirpado. Os discursos se ajustam aos ouvintes e no momento atual há tanta truculência, tanto rancor, tanta raiva. Os cristãos que vieram celebrar a vida hoje, não raramente desejam matar aqueles que não lhes são agradáveis ou que lhes são tidos como violentos. Jesus não veio para um tipo apenas de pessoas, mas para todas as pessoas. De preferência, Ele veio para aqueles que mais precisam, para os enfermos, para os maus. Os sujeitos políticos estão dizendo o que queremos ouvir, mas o que precisam e vão fazer nem sempre fazem. A fome ainda existe no país, a miséria não foi erradicada. Quantos de vocês aqui na missa agora estão desempregados ou alguém em casa não tem emprego? Não podemos nos esquecer dos que ainda estão minguando nas periferias existenciais do mundo. Desse mundo que compreende a nossa casa também. A violência ceifa a vida de tantas pessoas, sobretudo dos jovens, mas não apenas deles. O medo tem dominado uma incontável multidão. Os meios de comunicação colocam dentro de nossas casas as tragédias que nos roubam a paz. E quantos aqui já não devem ter compartilhado, sobretudo pelo WhatsApp, imagens de desgraça, de sangue, de violência?
como se fosse um bom prato, um bom dia, um desejo de Feliz Natal. O que ganhamos com isso? Deveríamos nos perguntar. Que prazer mórbido é esse? Deveríamos nos questionar. O trânsito continua matando horrores. Quer dizer, as pessoas no trânsito, né? As drogas já não parecem causar tanto assombro. As famílias já não parecem fortalecidas pelos seus protagonistas. A família vai de qualquer jeito, mas ela mesma se acha que está tudo bem. O desemprego, especialmente para os jovens e para os idosos, é grande, 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 grande. As escolas continuam formando multidões que, grosso modo, não parecem antenadas com o espírito da história e com a sua necessária transformação. Há muito sexo e pouco amor. Fala-se muito e vive-se pouco amor. As igrejas estão cheias, olha a nossa que bonita hoje, cheia. As igrejas vão bem, obrigado. Mas as pessoas que enchem as igrejas estão bem? Vão bem? As pessoas que enchem as igrejas disseminam entre os seus familiares, amigos, colegas de trabalho e no mundo o bom e suave odor de Cristo? Não devemos, como diz o Papa Francisco, ceder ao pessimismo. Por isso, nessa noite santa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não quero levar tristeza ao seu coração. Eu queria ressaltar a quantidade de trevas que ainda obscurece o mundo. São muitas, muitas. E Jesus veio como luz para os seus. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Naquele tempo, não havia lugar para eles. Sem querer assim forçar a barra, nas festas do Natal, de muita gente, também não tem lugar para o Senhor. Nenhuma prece, nem prece apressada, nada. E é capaz que se alguém propuser uma oração, vai ser tido como carola, uma pessoa inadequada para aquele momento. Naquele tempo, os seus o rejeitaram. Naquele tempo, o desequilíbrio dos poderosos e o medo que do poder advém, cegaram os homens e deixaram as trevas apagar o brilho daquele que veio para salvar. Irmãos e irmãs, e neste nosso tempo, nós o acolhemos? Também a nós, o poder não nos corrompe? Natal é nascimento, é festa da luz, da solidariedade e do amor. Natal é renascimento da esperança, da renovação do brilho, antes ofuscado pelas dolorosas realidades das quais falei há pouco. Natal é abrir-se ao mistério do Salvador, que deixou o céu e veio morar entre nós. Natal é a prova de que o Altíssimo esvaziou-se para encher-nos de si e do seu amor. É a festa da misericórdia, da reconciliação com o Criador, com a sua criatura. Natal é a festa da redenção. Tudo que o Verbo assumiu, o Verbo redimiu. Se essa frase estiver difícil, assim, tudo que Jesus sofreu na sua carne, Ele libertou, transformou. Se Ele sofreu a morte na sua carne, Ele nos libertou da morte, nos garantiu a ressurreição. Então, tudo que o Verbo de Deus assumiu, Ele também redimiu. Ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Alegremo-nos, pois. Não pode haver tristeza no dia que nasce o autor da vida. Alegremo-nos, cuidemos da vida, defendamos a vida, reverenciemos a vida, recuperemos urgentemente a sacralidade da vida. Natal é Jesus, Jesus é a vida. Nascemos com o Senhor para uma nova vida. Já procurando o rumo final da conversa,
Como eu gosto daquela música, um pouco velha já, do Padre Zezinho. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Que a família, sua e minha, seja luz. Não pode viver nas trevas aquele que é discípulo de Cristo, discípulo da luz. Irmãos e irmãs, abram as portas da casa e do coração a esse grande mistério, pois manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens, como ouvimos na segunda leitura. Abram, irmãos e irmãs, os ouvidos e o coração para o Verbo que se encarnou hoje. Ele nos ensina, também segundo São Paulo a Tito, a renunciar à impiedade, aos desejos humanos, para vivermos no tempo presente com temperança, com justiça, com piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e para preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Natal é a festa da fecundidade do reino de Deus que já está presente entre nós. Como ouvimos no Evangelho, assim vamos terminar a conversa. Não temais, não tenham medo. Eu vos anuncio, diz o anjo, uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolvido em panos e deitado num presépio, numa manjedoura. Quem tem medo de uma criança? Dizia nesses dias, no domingo, né? Às vezes até uma pessoa, né? Vamos fazer uma coisa meio sexista, né? Um homem, todo macho, né? Todo sisudo, meio carrancudo até, de repente fica avô e está lá ele cheio de gracinha com o netinho, né? Quase ninguém nem acredita que seja a mesma pessoa. Uma criança desarma os adultos. Quem tem medo diante de uma criança? E foi assim, na periferia do mundo, por meio de uma criança, que Deus veio nos convidar para a luz. Juntemo-nos à multidão dos anjos e louvemos o Senhor dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Será que são amados apenas aqueles que estão na igreja? Sim ou não? Tem certeza? Ele ama todo mundo e desejaria que todas as pessoas viessem para a luz. Feliz Natal! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.